Olá, começando hoje mais uma temporada do programa Papo da Tarde aqui na TV das Artes. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo site e também através das redes sociais. Olha só, no Minuto Saúde e Vida de hoje nós vamos conversar com a médica cardiologista do Hospital Albert Einstein e que também atende no Hospital São Luís, a doutora Thalita Merluzzi, que vai falar um pouco pra gente sobre transplante cardíaco. Doutora, como funciona a fila de transplante cardíaco aqui no Brasil? Essa fila é uma fila linear, né, uma fila única, regulada pela Central Nacional de Regulação de Órgãos. E ela é feita como? Obviamente ela é dividida por tipo sanguíneo, A, B e O, e antiguidade. Então, quanto mais antigo o cadastro do paciente nessa fila, mais pertinho ele está de receber o coração. Mas esse sistema entende que tem alguns critérios de gravidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tem alguns pacientes que precisam ficar internados, recebendo medicação na veia. Vou usar uma terminologia, um deles é a dobutamina, que é o mais comumente utilizado. É uma medicação que ajuda o coração a bater um pouco mais forte, para que esse paciente tenha condições de aguardar mais tempo em condições melhores o transplante cardíaco. Outro contexto são pacientes que precisam de alguns dispositivos, vou dar o nome de dois mais comuns que a gente usa. Um deles é o balão intra-aórtico, que é um dispositivo que ajuda no funcionamento do coração, e outro é o ECMO, que vocês ouviram muito falar na época do Covid. A gente usa também para fazer um suporte para o paciente que está aguardando transplante cardíaco de acordo com a gravidade. Então, o Sistema Único de Saúde entende o quê? Que o paciente que está internado somente com a medicação na veia, ele é mais grave do que o paciente que está em casa, então é prioridade, ele sobe na fila. O paciente que está, por exemplo, precisando de uma ECMO, ele está muito mais grave do que o que está recebendo Dobuta e do que o que está em casa. Então, baseado nesses critérios, a Central Nacional o médico, né, que cuida desse paciente, coloca prioridade baseado em critérios clínicos, laboratoriais e exames de imagem também. Então, a gente respeita a gravidade do doente. Então, obedece tipo sanguíneo, antiguidade e alguns quesitos de prioridade. Agora, esse paciente que precisa de coração, ele fica esperando em casa, no hospital, ou como funciona? Muitos pacientes ficam em casa, esperando o coração, porque hoje a gente tem tratamento para insuficiência cardíaca, que é a principal causa de transplante cardíaco, muito avançado, com várias medicações e dispositivos que a gente consegue manter o paciente bem clinicamente por um tempo. Mas com a evolução da doença, muitas vezes a gente acaba tendo que internar esse paciente para dar um suporte para ele com medicação, com inotrópico. A palavrinha mais comum que vocês vão ouvir a gente falar é a tal da dobutamina, que ajuda no batimento do coração, para que esse paciente compense clinicamente a fim de receber o coração em condições clínicas melhores. E não sendo suficiente a medicação, a gente acaba ampliando para alguns dispositivos. Um deles é o balão intra-aórtico, que é como se fosse um dispositivo comprido, mais ou menos assim, que ele pulsa em contrário com o coração. Quando o coração contrai, ele desinfla. Quando o coração recebe o sangue, ele infla, então é contrapulsação, ele ajuda no funcionamento do coração, como também um outro dispositivo que vocês ouviram muito falar na época do Covid, que é o ECMO. O ECMO, ele ajuda, além da parte pulmonar, ele ajuda no nosso contexto do paciente nosso, do transplante cardíaco, ele ajuda no funcionamento do coração. É como se ele fizesse a função de parte do coração. E aí, dependendo da gravidade, a gente vai lançar mão de cada um desses recursos. Doutora, e é possível precisar, por exemplo, um tempo que esse paciente fica na fila de espera? Não tem uma regra. É até difícil falar de média, porque é muito variável. É variável, eu falo do paciente internado, né? É variável porque depende muito de oferta, depende muito de tipo sanguíneo. Então tem pessoas que podem esperar dias, semanas, como tem pessoas que podem ficar mais de ano internado esperando o coração. E eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse momento exatamente para conscientizar a população do outro lado, né? A gente vê muito lado de quem perde o familiar, que é triste demais, a gente entende, mas aproveitar, né, colocar a mãozinha aí no coração dessas pessoas que estão perdendo entes queridos, né, de dar a possibilidade e a oportunidade de outras vidas continuarem. Isso é mágico, é lindo demais, mas ver o outro lado nem sempre a gente consegue mostrar. Então, eu sempre falo, converse com as suas famílias, deixe o seu desejo de se você é ou não doador, facilite o processo para a família. Eu falo para minha família que se eu não for doadora eu vou ficar ofendidíssima, né? Eu sim sou doadora, tenho essa conversa muito clara com a minha família, faço mesmo, porque numa situação difícil fica mais fácil para sua família
ter a oportunidade de doar órgãos. É um momento difícil, triste quando a gente perde um ente querido. E se as coisas estão claras, o processo fica melhor. E aí você tem a oportunidade de dar continuidade a outras vidas. Pensem nisso. Um paciente transplantado, doutora, ele leva uma vida normal depois do transplante de coração? O nosso objetivo, né, a nossa luta, a nossa batalha individualmente com cada paciente é devolvê-lo para a sociedade da forma mais ativa e normal possível. Esse paciente, ele volta a ter uma vida normal, com alguns cuidados, obviamente. Esses pacientes vão tomar remédios, medicações que são os imunossupressores para o resto da vida, para diminuir a chance de ter rejeição. Isso faz parte do tratamento. Colocou um coração novo, teve a oportunidade de receber um coração novo, a parte dele, eu brinco, eu falo, a sua parte é continuar o uso constante e regular de remédios, para que não tenha risco de rejeição. A não tomada de remédios de forma contínua e regular pode levar a quadro de rejeição e a gente voltar a estaca zero mesmo com coração novo. Mas a ideia é que o paciente volta a ter uma vida totalmente normal. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo da Tarde. Já está convidada a voltar aqui outras vezes, tá bom? Agora eu vou para um rápido intervalo comercial. Você não sai daí que eu volto já já.